Você falou de El, falou de Yahvé, de Asherá, de Baal. Outro deus também que é muito marcante a presença é Moloque. Quem é Moloque? Esse deus ele é bem enigmático, porque há um debate, inclusive hoje, se originalmente Moloque era de fato um deus ou não. Ah, legal. Ele pode ser um deus, inclusive, que surgiu de novo, né? Ele, Uhum. ele pode ter passado, as pessoas podem ter passado a pensar sobre essa figura como divina a partir de uma incompreensão de uma palavra, que Ah, ela é transliterada, né? Só para esclarecer para quem não está totalmente à parte desses termos, né? Mas assim, é porque o hebraico, assim como outras línguas semíticas ocidentais, né, como o ugarítico, etc., são línguas que são escritas, melhor dizendo, que só registram as consoantes. uhum. E essas consoantes são, por exemplo, Yod, Re, Vav, Re. São letras que não são as letras que a gente usa na nossa escrita, que é o alfabeto latino, né? É. Então, quando a gente vai passar de um alfabeto para outro, isso é uma transliteração, você troca as letras, né? Então, a transliteração de Yahvé, por exemplo, que em hebraico é Yod, Re, Vav, Re, fica YHWH, né? Então, isso é uma transliteração. A transliteração de Moloch ou Melech, ou difícil também recompor porque a gente não tem as vogais, né? Mas a transliteração é MLK. MLK. Seriam as letras dessa palavra que é Moloch. E aí tem um ponto que é o seguinte: não existe maiúscula e minúscula no hebraico, sobretudo ainda mais nesse contexto em que não tinha nem pontuações massoréticas que são acrescentadas depois. Então, às vezes, no português você vê Moloch com letra maiúscula e você pensa, isso é o nome de alguém, ou o nome de algum lugar, né? Mas assim, quando você bate o olho só na palavra, no hebraico, nos textos originais, você não tem como saber se é uma coisa, se é um adjetivo, se é. Pode ser qualquer coisa. Você vai precisar do contexto para decifrar, né? Aham. E além disso, você ainda tem o fato de que é, esse termo, ele aparece. De novo, a gente não tem as consoantes, as vogais, a gente não tem a maiúscula ou minúscula, e a gente não tem determinativos. O que são Uhum. determinativos? No egípcio, por exemplo, em escrita hieroglífica, os caras colocavam um símbolo antes do nome do deus para falar o que vem na sequência é um deus. Maneiro. Ou um símbolo antes do rei para falar o que vem na sequência é o nome de um rei ou de uma rainha. Não é algo que é lido, né? Mas é algo Aham. que é para indicar, é um determinativo. Isso também existe no Sumério. O Sumério, os caras colocavam um símbolo lá que você sabe quanto que eles estão falando de um deus, porque tem um sinalzinho que aponta. No hebraico você não tem isso. Então, como saber o que é esse MLK? Você precisa viver naquele mundo em que o texto foi escrito. É. Como esse mundo não existe mais e já deixa de existir, sei lá, 50, 100 anos depois, as pessoas já começam a ter dificuldade de entender aquilo. Então, hoje, fazendo uma reconstituição linguística, há alguns autores que apontam que originalmente MLK, na verdade, era um tipo de sacrifício. Que é um sacrifício, porque você tem vários tipos de sacrifício. Você pode sacrificar um animal e sangrar o animal, você pode queimar todo o animal, que é o chamado holocausto, você pode dar um animal para o santuário, mas sem matar, para ele fazer parte da propriedade do santuário, isso é um tipo de sacrifício. Tem vários tipos de sacrifício. MLK seria um sacrifício humano. Então é você matar uma pessoa para o Deus, né, que a gente sabe que acontecia naquela região também. Então, assim, esse MLK parece ser uma referência originalmente a um tipo de sacrifício. Depois isso passa a ser entendido, ainda nos tempos bíblicos mesmo, do registro, né, da Bíblia, isso passa a ser entendido como um nome próprio, de onde a gente tem a tradução Moloque, né, que davam crianças para Moloque. Mas isso pode ser lido originalmente, na verdade, como davam crianças para o sacrifício de crianças. Agora, Aham. quem que recebia esse sacrifício? E aí é um tema bastante espinhoso, assim, que gera bastante reação também da parte de pessoas religiosas, e que, de fato, não está totalmente consolidado, então também Aham. é uma hipótese, mas é de que, em alguns casos, o Deus que recebia esses sacrifícios MLK poderia ser o próprio Javé. Ah, É, caramba. o próprio Mark Smith, é um autor católico, inclusive, Mark Smith, que de novo é o autor que eu falei, que é o que eu acho um dos principais autores nesse tema, né? Eu acho, não, é um dos principais autores e é um dos meus preferidos. É,
ele discute isso no livro A História Primitiva de Deus, né? Tem um capítulo específico que chama MLK, em que ele discute isso, né? E a gente tem até um texto bastante curioso, se eu não me engano, em Ezequiel, ou Jeremias, acho que é Ezequiel, em que Ezequiel dá a entender que Javé tinha dado um mau mandamento para o seu povo, para que o povo pecasse e aumentasse a sua quantidade de pecado, para que ele punisse o povo por muito pecado. Na verdade, isso está explicitado no texto, né? O que é controverso nessa história é qual mandamento é esse ao que ele está se referindo. E uma possibilidade é justamente isso: os sacrifícios MLK, né? Sacrifícios humanos, que eram feitos possivelmente para Yahvé, e uma tradição posterior da tradição de Judá vai considerar esse tipo de sacrifício ilegítimo e vai condenar isso aí. E Ezequiel poderia estar fazendo justamente uma leitura teológica disso. Ele reconhece que esses sacrifícios aconteciam, ele precisa explicar por que Deus permitiu isso aí, né, se era algo feito para ele. Ele fala assim, que Deus, na verdade, de fato mandou fazer sacrifícios humanos. Javé, de fato, mandou fazer sacrifícios humanos. Mas isso era para aumentar o pecado do povo, para que ele punisse o povo, né? É uma lógica um pouco estranha, né? Mas tem muitas lógicas um pouco estranhas, assim, como, por exemplo, no caso do Êxodo, Yahvé impedir que o faraó se arrependa, né, deliberadamente, para poder punir o faraó. Então não é algo que é excepcional no texto bíblico, né? Então essa de novo, né, é um assunto que ele é bem causa, né, um espanto muito grande, talvez o que mais causa espanto seja esse, a possibilidade de sacrifícios instituídos para Javé no antigo Israel, né? É bem chocante. E é algo que está em aberto na discussão acadêmica, mas há muitos autores que vão nessa linha. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.